Boa tarde, meus queridos, estamos de volta hoje para uma aula de história um pouco diferenciada, tá bom? É uma aula que nós iremos basicamente, definitivamente concluir a Primeira República e partir para a República Nova, como nós costumamos dizer, ou o segundo período da República, né? Adiantando um pouquinho, porque na República Nova nós temos aí, né, para chegar na República Nova, nós temos algumas situações ainda a serem discutidas, né, como a Era Vargas, algumas coisas bem interessantes, mas hoje a nossa aula basicamente é finalizando o processo da Primeira República, onde teve a República da Espada e a República Oligárquica. E a República Oligárquica ela é bem interessante para o que nós vamos ver hoje, que é modernidade e cultura na Primeira República. Já já vocês vão ver porque a República Oligárquica teve uma importância tão grande nesse processo de modernidade e cultura na Primeira República. Primeiro vamos orar e pedir uma bênção ao nosso Deus sobre essa aula. Maravilhoso Deus, te agradecemos por mais um dia de vida, te agradecemos, ó Pai, porque Tu tens cuidado de nós, mesmo, ó Deus, sem nós merecemos. Te agradecemos, ó Pai, pelo alimento, pela vida, pela saúde, te agradecemos por tudo. É o que te pedimos em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, gente, em primeiro lugar, seu livro, página 426. E o nosso texto base de hoje, eu peguei um texto de criação de cidade, formação de cidade, e eu encontrei Isaías 62, 10, versículo 12, que é um texto que fala, né, sobre a chegada de diversas pessoas. Eu posso até ler aqui para vocês esse texto rapidinho. Isaías 62, Isaías 62, versículos 10 até o 12, que diz: Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai, aterrai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai bandeiras aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião: Eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Chamar-vos-ão, povo santo, remidos do Senhor, e tu, Sião, serás chamados procurada cidade não deserta. Ou seja, aqui fala da modernização, da melhoria de uma cidade, porque o Senhor Jesus está chegando. Então eu peguei essa questão de modernidade e cultura e lancei em Isaías 62, versículo 10 até o versículo 12. Professor, mas isso está falando diretamente de quê? Bom, quando a gente fala de modernidade, nós estamos falando de melhoria nas cidades, a urbanização das cidades, o crescimento, né, de diversos aspectos, né? Modernidade e cultura. Aí eu coloquei aqui café. Por que café? Porque o seu próprio livro, né, está lhe dizendo que durante muito tempo, e eu até falei para vocês muito isso, o café foi o principal produto da economia brasileira. Ou seja, era a fonte da riqueza brasileira. E por que eu disse que isso teria a ver com a República Oligárquica? Porque quem é que controlava o Brasil no período da República Oligárquica? São Paulo e Minas. São Paulo, grande produtor de café. Principalmente os paulistas comandaram o Brasil. E não à toa a cidade, né, de São Paulo se desenvolveu tanto, hoje é a maior cidade do Brasil, né, uma das maiores do mundo, é considerado o coração econômico do Brasil. Ah, professor, e São Paulo hoje vive do café? Não. São Paulo hoje vive das indústrias e diversos segmentos econômicos no país. Mas em um determinado momento, aqui estava a elite cafeeira do Brasil. As pessoas que tinham mais riquezas no Brasil. Só que essas pessoas precisavam de um ambiente melhor para viver. E a partir daí, vocês acreditem, essas próprias pessoas começaram a investir no desenvolvimento da cidade do Brasil. Né? Quando se fala aqui de cultura, gente, eles trouxeram para cá teatros, construíram um teatro maravilhoso em São Paulo, que é chamado de Teatro Municipal de São Paulo.
que eu já tive a oportunidade de ir lá, né? Inclusive até com o diretor Everaldo, nós tivemos a oportunidade de ir lá e é uma coisa maravilhosa. E você fica pensando que aquilo foi construído no período da República Oligárquica, mas é algo que até hoje é extremamente charmoso. Só que aí qual era a particularidade? Não eram todas as pessoas que podiam ir a esse teatro. Era um teatro para a elite, era um teatro para as músicas clássicas e que até hoje o Teatro Municipal de São Paulo só passa, né, só é desenvolvido lá artes clássicas. Não é qualquer tipo de apresentação que vai para lá, para que vocês sintam o impacto. Mas nesse período também foram desenvolvidos e começaram a surgir as primeiras indústrias no Brasil, né? O que fez também com que houvesse uma corrida muito grande para as cidades, fazendo assim com que elas começassem a se tornar as grandes cidades populosas que são hoje essa região de São Paulo. A urbanização das cidades, né? Começaram a surgir os primeiros prédios, construir as estradas, porque nesse período também começaram a surgir os carros movidos a motor, né? Os bombinhos, os carrinhos normais que foram substituindo as carroças antigas. Então, por isso eu coloquei aqui essa questão da urbanização, que também foi a organização da estrutura das cidades. Começaram a surgir prédios, carros vieram e uma organização. Diversão, como eu falei para vocês, a elite precisava também se divertir. Começaram a ser criados os teatros, que eu acabei de falar, parques municipais, para que as pessoas pudessem passear e ter um final de semana diferente, como diversas outras coisas dentro da própria cidade, como eu vou ler aqui para vocês um pouco no livro de vocês, página 426. Ao longo de toda a Primeira República, o café foi o principal produto da economia brasileira. O lucro obtido com as exportações possibilitou a modernização e a instalação de muitas indústrias e empresas comerciais, além da construção de estradas de ferro, especialmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Foi nesse período que surgiram os primeiros prédios altos, teatros, cafés e cinemas, que passaram a oferecer lazer e diversão aos habitantes mais ricos da cidade. Observe que aqui está falando de quem? Os mais ricos. Porque os pobres ainda não podiam frequentar esses ambientes, gente. Sempre foi assim, infelizmente. Os pobres, hoje isso tem melhorado muito, mas mesmo assim ainda existe muita discriminação. Essa é uma realidade. Habitantes mais ricos da cidade. Na área urbana, os automóveis, ônibus e bondes elétricos substituíram os veículos puxados por animais. Nessas regiões mais desenvolvidas economicamente, aos poucos a luz elétrica foi se tornando uma realidade. Inclusive, eu acho que a gente até falou sobre geração de energia elétrica na aula de ciências. E até então a eletricidade era algo muito resumido. E ela começa a surgir a partir desse momento. Alguns anos, a partir do que aí? De 1920, 1915 começam a surgir os primeiros pontos de energia, mas muito limitado. Não era em grande escala, as ruas ainda eram escuras. E os primeiros lugares que começaram a se desenvolver no país foi justamente essa região de São Paulo e Rio de Janeiro. Foram os primeiros lugares que tiveram a energia elétrica para o maior número de pessoas, a energia elétrica nas ruas para iluminar as ruas, para que vocês vejam que a energia elétrica também não é algo tão antigo no nosso país. Tem aí algo em torno de 100 anos. Ah, professor, mas 100 anos é muita coisa. Eu sei que é, gente. Mas comparado a outras situações, imagina você hoje viver sem energia elétrica. Se não tem energia, você não teria computador, você não teria celular, você não teria televisão, você não teria geladeira e diversas outras coisas em nossa casa que dependem da energia elétrica. Então foi justamente nesse período, principalmente da República Oligárquica, com o controle total da economia cafeeira, porque o café era o principal produto da economia brasileira, que o Brasil começou o seu processo de desenvolvimento. O que não significa que a energia chegou em todo canto igualmente. Não chegou. Os cinemas, os teatros foi para todo canto igualmente. Não foi.
Né? O maior exemplo disso é só você analisar, de vez em quando eu acho bem interessante, aparece no Instagram, no Facebook mesmo, algumas páginas de Maceió que mostram fotos antigas, né? E fotos que nem são tão antigas assim, há 30 anos atrás, fotos de 30 anos atrás que Maceió não era nem de perto o que é hoje. Né? Mesmo com todos os problemas, há 30 anos atrás, Maceió era altamente uma cidade desestruturada. Não que hoje seja maravilhosa, mas hoje é muito melhor do que era 30 anos atrás. Se você vê uma foto de 40 anos atrás da orla de Maceió, lá onde temos a maior parte dos prédios, né, de Maceió, há 40 anos atrás você contava assim, ó, nos dedos quantos prédios tinham, e a maioria ainda em construção. Porque lá naquela orla eram tudo sítios, principalmente na região da Jatiuca, ali eram tudo sítios, hoje é tudo prédios. Eram sítios à beira-mar e tudo casas baixinhas. Hoje, né, você olha na orla mesmo, é tudo prédios. Ainda tem algumas casas sim, mas a maior parte dos espaços da Jatiuca, Pajuçara, Ponta Verde, são todos prédios. Mas não são prédios tão antigos como outras cidades. Né? São modernizações mais novas. Né, que aconteceram com o passar dos anos. Mas São Paulo, Rio de Janeiro, começaram esse período de modernização até mais rápido, por causa da riqueza do café na época. O Rio de Janeiro mesmo era a capital brasileira antes de Brasília, então tudo isso fez com que essas cidades se desenvolvessem muito rapidamente. Então, quando a gente fala de modernidade, nós não podemos desligar da República Oligárquica, esse período aqui. Nós não podemos, lá de 1900, 1910, nós não podemos desligar da República Oligárquica, porque o período da República Oligárquica foi um período voltado à riqueza através do café. E essa riqueza fez com que acontecesse a modernização, principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro. Como vocês viram, apareceu parques, teatros, cinemas, ambientes, como que a gente poderia dizer, de lanchonetes para os grupos mais ricos. Infelizmente ainda não eram para todos, mas infelizmente até hoje não é para todos. Né? Infelizmente a discriminação já acontecia e continua a acontecer. Como eu falei para vocês, é uma aula bem rapidinha, né? Porque basicamente para a gente ir finalizando esse processo de Primeira República e iniciar em nossa próxima aula a Era Vargas. Mas não esquece, eu quero que você também estude página 426, o texto que está aí. Você hoje não vai ter uma atividade escrita, mas você vai ter que estudar, porque eu vou te perguntar. E você sabe disso, não é? Na aula de ciências eu já conversei com vocês sobre isso, e na aula de história, novamente, eu quero pedir a responsabilidade de vocês para os estudos. Nossos resultados na avaliação não foram maravilhosos, e é aí que eu quero chegar. Eu quero que vocês sejam maravilhosos. Mas, depende de mim, depende de você. Então vamos estudar, por favor. Tá bom? Grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.